meio de um momento que nós estamos de tanta divisão, como que um cristão deve se posicionar em relação à política? Qual foi a sua contribuição aqui em relação a isso? Então, a primeira coisa a se entender é que a igreja deve sim se engajar com a política. Por quê? A política, no seu conceito original, são estratégias que visam o bem comum. Ok. Então é impossível a igreja não se envolver com política. Todavia, a igreja não deve se misturar com politicagem, com tráfico de influência. Essas são coisas diferentes. Agora, qual é o ponto principal para refletirmos? Nós temos duas grandes vertentes políticas na atualidade, chamadas de conservadorismo e progressismo, direita e esquerda. E essas duas grandes vertentes da política, elas são insuficientes para determinar a posição de um cristão na política. Então, de trás para frente, o cristão deve observar propostas políticas pauta por pauta e não ideologia por ideologia. Por quê? Porque alguns acreditam que o conservadorismo ele se assemelha mais com os valores do cristianismo. Em parte isso tem alguma substância, algum significado. Então, assim por dizer, o conservadorismo ele é bem impactado pelos valores do evangelho por causa da reforma protestante. Sim. Então eu costumo dizer que o conservadorismo ele empresta valores do evangelho. Por quê? Porque ele em grande parte reconhece esse endividamento. Ok. Então ele faz um empréstimo. Todavia, ele não é suficiente para traduzir o evangelho. Já o progressismo, ele sequestra valores do evangelho. Por quê? Porque quando a esquerda está defendendo causas de justiça, ela está se amparando no evangelho. E ela não reconhece esse endividamento. Então isso é um sequestro dos valores do evangelho. Mas o que nós percebemos aqui? O conservadorismo empresta, o progressismo sequestra, mas ambos não são suficientes para traduzir a posição do cristão. Ser cristão é igual a ter uma posição política bem definida. O cristianismo tem sua própria visão política. Então, a reforma protestante mostrou tão bem isso ao longo da história, que a democracia, os direitos humanos, o lugar da mulher na sociedade são conquistas do evangelho. Então nós precisamos entender que isso não traduz quem somos. E o espiritual de ninguém é discernido. Você é de direita ou de esquerda? Cristão. Uau. Esse é o ponto. E é muito interessante, uma das coisas que eu falo no livro, mencionando um autor, ele diz, a própria proclamação da igreja, Cristo é o Senhor, é uma rejeição em dizer que César é o Senhor. Ok. Então a igreja tem uma própria posição política que em grande parte é uma antítese a qualquer tipo de totalitarismo em qualquer parte do mundo. Então, quando nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos e se apresentando como apóstolo, no capítulo 1, apóstolo era um mensageiro que trazia a boa nova de que Otávio, o imperador romano, tinha estabelecido o que era chamado de Pax Romana. Mas Paulo sauda os cristãos, ele, em 3 versículos, ele destrói o Império Romano. Ele diz que ele era apóstolo do Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, que tem Cristo Jesus como Senhor, como Cúrios e não César, e ele sauda os irmãos com Shalom, e não com Pax Romana. A Shalom é Deus colocando em harmonia toda a criação. Então, o Evangelho tem sua própria posição política. Eu acho que o grande lance da gente pensar é que não tem como a gente comprar pacotes, né? E é legal isso que você está falando, porque isso nos amadurece, sabe? Porque eu não compro um pacote e falo, eu sou, então, isso. Sendo que existem algumas pautas aqui dentro que não tem a ver com a palavra de Deus e a cosmovisão cristã. Perfeito. E aqui também tem. Então, é como se, por exemplo, no meu quarto, né, eu tenho uma janela bem grande e uma criança, se subir ali na janela, pode cair porque ele é no andar de cima, né?
Então, quando eu tenho um bebê, uma criança na minha casa, o que eu faço? Fecho a porta do meu quarto e falo, não pode entrar no meu quarto. Porque é o jeito de tratar com o infantil, né? Tem uma janela lá, então você não entra no quarto, porque tem esse perigo, né? Agora, quando tem alguém maduro, você fala, olha, pode entrar no quarto, só não pule da janela, entendeu? Use o quarto em todos os lugares, só ali tem risco de morte. E eu tô dizendo isso porque você e eu, a gente tá envolvido na internet com frequência. Posso ouvir música do mundo? Ou termo, posso ouvir música secular? E eu posso isso, posso aquilo? E a verdade é que não existe uma resposta pronta. Sim, não existe não pode ouvir nenhuma música secular ou ouça todo. Não, você vai ter que parar e pensar. Sim. A partir da cosmovisão cristã.